Gente querida, a série Depois de Cristo traz hoje mais um episódio que marcou para sempre a história da igreja cristã. Esse é o tipo de testemunho que faz o nosso coração tremer dentro de nós, ao mesmo tempo em que nos chama para viver uma vida santa diante de Deus e dos homens. O martírio de Santa Felicidade e seus 7 filhos jamais deve ser esquecido. E toda a brutalidade pela qual eles passaram é apenas um grão de areia se comparado ao amor que eles demonstraram por Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, a Santa Felicidade não deve ser confundida com a escrava Santa Felicidade também, que foi morta juntamente com Perpétua no ano 203 sob o governo de Séptimo Severo na arena de Cartago, norte da África. Não, a Santa Felicidade era romana e a perseguição que a levou ao martírio juntamente com os seus 7 filhos aconteceu sob o governo de Marco Aurélio. Marco Aurélio chegou ao poder no ano 161. Ele fora adotado por Antonino Pio, ou Antônio Pio, e foi designado como herdeiro quando tinha apenas 17 anos de idade, em 25 de fevereiro de 138, pouco depois de Antonino Pio ter sucedido a Adriano. Marco Aurélio foi bem diferente de Nero e Domiciano. Ele não buscava para si o reconhecimento e a glória dos homens, e era reconhecido pela sua cultura. De fato, ele se dedicou à filosofia e escreveu uma obra chamada Meditações, que até hoje é lida. Esta obra, como é um conjunto de meditações, foi escrita para seu uso pessoal e trata sobre os mais variados assuntos. Entre eles, podemos perceber alguns dos ideais a respeito do governo de seu vasto império e como ele prezava pela dignidade perfeita e simples, pela liberdade e justiça e pela bondade. E levando em conta que Marco Aurélio era considerado uma pessoa boa, justa e bem-sucedida, talvez você possa pensar que, sob o seu governo, os cristãos desfrutariam de relativa paz. Como eu já disse, Marco Aurélio não era um Nero nem um Domiciano, mas, a exemplo destes, ele também, com toda a sua cultura e senso de justiça, fez cair sobre os cristãos mais um tempo de grande perseguição. É certo que em suas meditações, embora ele tivesse certa admiração pelos cristãos, pela forma com que enfrentavam o martírio e todo o sofrimento, ele atribuía esses feitos a uma teimosia, e não como sendo fruto de uma fé baseada em fundamentos sólidos e racionais. Marco Aurélio, filósofo que era, louvava o uso da razão acima de tudo, mas era extremamente supersticioso. Ele não tomava nenhuma decisão sem antes consultar os seus adivinhos e sem ordenar que os sacerdotes oferecessem sacrifícios por um bom êxito em cada um de seus empreendimentos. Então, a causa para a perseguição aos cristãos se deu devido aos fracassos que o seu governo teve que enfrentar durante os primeiros anos do seu reinado, como as inundações, as epidemias, as invasões e outras catástrofes que foram atribuídas aos cristãos, pois eles estariam atraindo a ira dos deuses sobre o império. Embora não possamos afirmar com certeza que Marco Aurélio acreditava em todas estas alegações, ao que tudo indica, ele apoiou a nova onda de perseguição e também considerava importante que o império voltasse a cultuar os antigos deuses. Somado a tudo isso, é possível que ele tivesse o mesmo pensamento adotado por Plínio antes dele, considerando que era necessário que os cristãos precisavam ser castigados por serem muito obstinados, ainda que não cometessem crime algum. Vários foram os martírios que ocorreram sob o seu governo. O martírio de Santa Felicidade e seus 7 filhos, Januário, Félix, Filipe, Silvano, Alexandre, Vital e Marcial, ocorreu, segundo alguns autores, no ano 165. Além do nome, a única coisa certa que sabemos sobre ela é que seu corpo foi enterrado na catacumba de Máximo, na Via Salária, em 23 de novembro de 165. A lenda
de Santa Sinforosa é bastante similar e é possível que suas histórias tenham se confundido ou mesmo que sejam ambas a mesma pessoa. Além disso, é importante dizer que este não é o único caso de uma mãe que recebeu a pena capital juntamente com os filhos. Há, por exemplo, o caso dos 7 irmãos Macabeus, retratado no capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus. Também é importante mencionar que o próprio Papa São Gregório Magno teria encontrado uma gravura mural que representava esta mãe de nome Felicitas, ou Felicidade. Segundo a tradição, e de acordo com as atas dos mártires, Felicidade era uma viúva rica. Havia um costume na igreja, nesta época, que possibilitava as mulheres tornadas viúvas a se consagrarem inteiramente ao trabalho da igreja. Felicidade tinha um desejo muito grande de poder trabalhar na igreja, e ela não prestou apenas um serviço à igreja. Ela consagrou sua vida e a de seus filhos inteiramente ao Senhor. E sua obra era tal que suas virtudes atraíam muitas pessoas ao cristianismo. Ela passava seus dias e suas noites em oração, e a sua vida era de grande edificação para os crentes. Diante disso, os sacerdotes pagãos decidiram impedi-la, acusando-a perante as autoridades, juntamente com seus 7 filhos. O caso foi tratado pelo prefeito da cidade de Roma, Públio, que foi obrigado pelo imperador a fazer com que Felicidade e seus 7 filhos sacrificassem aos deuses. O prefeito obedeceu às ordens do imperador e Felicidade e seus 7 filhos foram presos e acusados de praticar o cristianismo com grande zelo. Públio os chamou à sua presença e começou a conversar suavemente com eles, como ele costumava fazer com as outras pessoas. Ele pediu que Felicidade viesse à sua casa, e ela foi acompanhada de seus 7 filhos. Públio chamou-a à parte e, misturando habilmente algumas ameaças a maneiras envolventes, fez-lhe compreender as penas que a esperavam, se ela não se rendesse a todas as marcas de bondade e de confiança que ele lhe dava, e desfrutasse dos momentos que o imperador lhe concedia para merecer a sua clemência através de uma rápida manifestação de arrependimento. Algo rápido, mas Felicidade, de maneira intrépida, com aprumo nobre e um orgulho modesto, lhe respondeu: não esperes, Públio, que uma débil complacência ou um medo qualquer façam-me esquecer o que eu devo ao meu Deus. As tuas ameaças não podem me assustar, nem as tuas promessas me seduzir. Eu tenho em mim o Espírito Santo. Sinto que ele me fortalece e nunca permitirá que a sua serva seja vencida, visto que ela luta para a sua glória. Assim, Públio, tens a opção de me deixar viver ou de me condenar à morte. Mas qualquer que seja a tua decisão, terás a vergonha de ser vencido por uma mulher. Viva, eu te vencerei. E se me matas, em minha própria morte, vencer-te-ei ainda mais. Miserável, respondeu o prefeito. Se a morte tem para ti tão grandes encantos, vai, morre. Eu não me oponho a isso. Mas que furor te impele a tirar a vida dos teus filhos, depois de as ter dado? Meus filhos viverão, replicou Felicidade, se recusarem sacrificar aos teus ídolos. Mas se suas mãos se tornarem instrumento de tão grande sacrilégio, oferecendo-lhes um incenso criminoso, a morte eterna será a punição para esta impiedade. No dia seguinte, Públio estava trabalhando no seu tribunal, no campo de Marte, e ordenou que lhe trouxessem à sua presença Felicidade e seus filhos. Quando eles chegaram diante dele, ele se dirigiu à Felicidade com estas palavras: tem piedade dos teus filhos, e não sejas a causa, por meio de uma resistência insensata, que jovens com tão bela esperança de vida sejam arrebatados deste mundo na flor da idade. Mas Felicidade respondeu: guarda para outros essa falsa compaixão, pois nós não precisamos dela. Nós temos horror de uma misericórdia aparente, que nada mais é do que uma cruel impiedade. Em seguida,
Voltando-se para seus filhos, ela disse: erguei os olhos, meus filhos, olhai para o céu. É lá que Jesus Cristo vos espera para vos coroar. Combatei generosamente pela sua glória e para a vossa, e mostrar-vos fiéis servos de um rei tão grande e tão digno de toda a vossa dedicação. Estas palavras, cheias de grandeza de alma, irritaram o prefeito Públio. Ele ordenou que lhe dessem uma bufetada, dizendo-lhe num tom de voz furioso: como ousas tu, na minha presença, inspirar-lhes tais sentimentos e levá-los a desprezarem as ordens dos nossos imperadores? Em seguida, mandou aproximar-se do seu trono o mais velho dos 7 irmãos, chamado Januário, e fez todos os esforços para convencê-lo a sacrificar. Umas vezes prometendo a ele imensas propriedades, outras vezes ameaçando-o com grandes torturas. Mas este valente soldado de Jesus Cristo respondeu: tu me dás um sábio conselho, digno de um magistrado. É melhor para mim que eu siga o da sabedoria, aquele de colocar toda a minha esperança no Deus a quem eu sirvo. Ele saberá precaver-me contra todas as tuas artimanhas e me fará ultrapassar todos os males de que me ameaças. Depois disso, o prefeito mandou que ele fosse chicoteado e devolvido à prisão. Depois foi a vez de Félix. Públio pressionou-o para que ele sacrificasse aos deuses. Félix disse-lhe com grande firmeza: nós sacrificamos a um só Deus que adoramos. E os sacrifícios que lhe oferecemos são votos, orações e afetuosos sentimentos de uma sincera devoção. Podes crer, é em vão que tentas nos fazer renunciar ao amor que temos por Jesus Cristo. Toma contra nós as resoluções mais sangrentas. Esgota sobre os nossos corpos as forças dos teus algozes e todos os tormentos que a crueldade mais engenhosa poderá sugerir-te. Tudo isso não será capaz de minar a nossa fé ou reduzir nossa esperança. Que coisa tremenda, não é verdade? O prefeito ordenou que se retirasse e logo Filipe compareceu à sua presença. O outro filho, né? Públio disse-lhe: o nosso invencível imperador te ordena a sacrificar aos nossos deuses todo-poderosos. Filipe respondeu: aqueles a quem queres que eu sacrifique não são deuses todo-poderosos. Nada mais são do que vãs representações, estátuas privadas de sentimento, e a nada mais servem do que de refúgio aos maus demônios. Se eu sacrificasse a estas miseráveis divindades, seria digno de ser como elas, precipitado no fogo eterno. Tiraram Filipe de diante do prefeito, que tremia de raiva, e Silvano tomou o lugar de seu irmão. Públio falou com ele assim: pelo que eu estou a ver, vocês agem todos de concerto com a pior de todas as mulheres, na resolução que tomaram juntos, que é desobedecer aos nossos príncipes e imperadores. Uma mãe desnaturada, que envenena com os seus conselhos prejudiciais, ela vos inspira revolta e impiedade, mas tende medo de não cairdes no mesmo precipício que ela. Silvano respondeu ao prefeito: se nós fôssemos imprudentes ao ponto de nos deixarmos influenciar pelo medo da morte, que nada mais dura do que um momento, iremos nos tornar as vítimas de uma morte que nunca mais acabaria. Mas a religião que nós professamos nos ensina que há no céu recompensas para as pessoas que praticam o bem, enquanto que no inferno há tortura para os ímpios. Pelo que temos o cuidado de não obedecer às ordens que nos propõem de cometer um crime, mas devemos obedecer às leis do nosso Deus, que nos inspiram a amar a virtude. Qualquer pessoa que despreza os teus ídolos para servir unicamente ao verdadeiro Deus, viverá eternamente com ele. Mas o culto abominável aos demônios te precipitará no fogo eterno com os teus deuses. Públio estava impaciente e fez sinal para que Silvano fosse retirado da sua presença e se calasse. Públio mandou que Alexandre se aproximasse e lhe disse: jovem, o teu destino está nas tuas mãos. Tem pena de ti mesmo. Salva uma vida que está apenas começando e da qual não posso fazer nada além de lamentar a perda. Obedece às ordens do imperador. Sacrifica e procura merecer, por esta complacência religiosa,
a proteção dos deuses e os favores dos Césares. Alexandre apressou-se a responder ao magistrado: eu sirvo a um mestre mais potente do que César. Eu sirvo a Jesus Cristo. Eu confesso de boca. Eu trago no coração. Eu o adoro constantemente. De resto, em relação à minha idade, que te parece tão tenra, e que de fato é, terá todas as virtudes da idade mais avançada e, acima de tudo, a prudência, se eu permanecer fiel ao meu Deus. Mas no que diz respeito aos teus deuses, pereçam com eles todos aqueles que os adoram. Públio ordenou então que Vital fosse trazido à sua presença. Ele lhe disse: quanto a ti, meu filho, não venhas aqui como teus irmãos, tentando loucamente morrer. Eu sei que tens o espírito muito bem feito para não preferir uma vida feliz e cheia de todos os bens a uma morte triste e vergonhosa. Vital respondeu: é verdade, Públio. Eu amo a vida, e é para desfrutar por muito tempo que eu amo a um só Deus e que tenho horror aos demônios. E que são esses demônios? Perguntou o prefeito. São os deuses das nações, respondeu Vital, e aqueles que os reconhecem como deuses. Finalmente Públio, tendo mandado entrar o último dos 7 irmãos, chamado Marcial, disse-lhe: tenho pena dos teus infelizes irmãos. Eles mesmos trouxeram sobre eles os infortúnios com os quais vão ser mortificados. Você também quer seguir os seus exemplos e, como eles, não respeitar as ordens dos nossos príncipes? Ó Públio, disse Marcial, se tu soubesses que terrível tormento está preparado no inferno para aqueles que amam os demônios. Mas Deus ainda mantém o seu fogo suspenso. Não esperes que o lance sobre ti e mesmo sobre esses deuses nos quais depositas a tua confiança. Ou reconheces que Jesus Cristo é o único Deus a quem o universo deve prestar homenagem, ou treme à vista das chamas que estão prontas para te devorar. Você pode imaginar a raiva que Públio estava sentindo diante de tudo o que ele tinha ouvido? O que ele fez foi enviar ao imperador Marco Aurélio as atas dos interrogatórios. Marco Aurélio, então, nomeou vários juízes e confiou a estes o cuidado de aplicarem sentenças em face dos acusados, para que cada um sofresse um suplício diferente. Felicidade morreria por último, após presenciar a tortura e a morte de cada um de seus filhos. Olha que coisa horrorosa, né? Para uma mãe ser submetida a uma sentença tão dura como essa. Nos 4 meses seguintes, as sentenças foram executadas e em cada uma delas Felicidade foi obrigada a presenciar as execuções de seus próprios filhos. Januário, o mais velho, foi açoitado na frente dos outros. Na ponta do chicote havia pequenas bolas, os flagelos chumbados, que dilaceraram quase todo o seu corpo, até que ele já não se movia mais. Félix e Filipe foram os próximos. Os soldados espancaram-nos com paus até a morte. Silvano foi jogado de uma grande altura. Os 3 mais novos, Alexandre, Vital e Marcial, foram trazidos um a um diante de sua mãe e foram decapitados. Por fim, em meio a lágrimas, depois de presenciar a morte de seus filhos, Felicidade, já ansiosa para se apresentar diante de Cristo com seus filhos, foi decapitada com uma espada por ordem do imperador, no dia 23 de novembro, após sofrer todas essas torturas para servir de lição aos obstinados cristãos. Felicidade morreu alegre por ter conseguido educar seus filhos na fé cristã, os quais, assim como ela, também foram fiéis até a morte. Você já acreditou em algo a ponto de estar disposto a morrer por essa crença? Agora imagina acreditar tanto a ponto de permitir o sofrimento e a morte de outros, principalmente de seus familiares e até mesmo dos seus filhos. Em Atos 17, versículos 6 e 7, lemos que Jason e alguns irmãos foram arrastados diante das autoridades sob os berros da multidão, que acusavam os que promoviam tumulto em todo o mundo de haverem chegado também naquele lugar. E acusavam Jason de os hospedar em sua casa, e que todos eles agiam contra os decretos de César, dizendo que existia outro rei chamado Jesus.
Foi exatamente esse tipo de acusação que veio a se repetir continuamente através dos séculos e que acabou levando ao martírio tanta gente de que o mundo não era digno. As perseguições religiosas ainda acontecem nos nossos dias. Eu sinceramente espero que este vídeo tenha demonstrado a você que Felicidade e seus 7 filhos não foram vítimas, mas sim pessoas vitoriosas. Eles marcaram o mundo temendo a Deus, não aos homens. Seja como eles, porque eles foram como Jesus Cristo. Eu termino este vídeo com a citação feita por São Pedro Crisólogo, ou Pedro das Palavras de Ouro, pois é exatamente esse o significado do seu nome, Crisólogo. Ele nasceu em Imola, uma província de Ravenna, não muito distante de Roma, no ano 380. A respeito de Felicidade, ele escreveu: no meio dos cadáveres mutilados e sangrentos daquelas ofertas queridas, passava mais alegre do que antigamente ao lado dos seus berços, porque via com os olhos da fé uma palma em cada ferida, e em cada suplício uma recompensa, e sobre cada vítima uma coroa. Ore comigo. Senhor, que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Ao longo da história temos visto os testemunhos de homens e mulheres que conheceram a tua inigualável face de misericórdia e que tiveram o privilégio de entregar as suas próprias vidas por amor a ti. Deus, nos ensine a caminharmos contigo de maneira tão intensa e verdadeira que venhamos a desenvolver um amor incomparável por ti e um desapego à nossa própria vida, que muitas vezes chega a ser demoníaco. Queremos ser guiados por ti e não sermos os timoneiros da nossa própria embarcação. Se o Senhor não estiver o controle do leme, nós iremos perecer. Pai amoroso, nos ensine que o Senhor mesmo é o pastor que deseja nos guiar, seja através de pastos verdejantes ou dos vales da sombra da morte, não importa, pois no fim das contas estaremos desfrutando da tua presença em todo lugar. Que a voz dos mártires venha sempre aquecer o coração da tua igreja, para que sejamos como eles, pois eles foram como o Senhor Jesus. Aleluia.